Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Glenn Giesen e hoje estamos com o juiz Andrew Napolitano, ex-juiz da Suprema Corte, que agora apresenta o extremamente popular programa político Judging Freedom. Muito obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco. Professor Giesen, obrigado por me convidar e obrigado por ser um participante regular do programa. Estou ansioso por todas as nossas conversas. Embora seja incomum que você esteja me entrevistando em vez de ser o contrário, eu recebo isso de bom grado. Quero começar pedindo sua perspectiva sobre o fato de que os americanos tendem a sempre votar pela paz, mas raramente conseguem o que desejam. Por exemplo, quando Clinton concorreu à presidência, ele criticou a ideia de manter a postura militar da Guerra Fria dos Estados-Unidos. Quando Bush venceu, ele fez campanha dizendo, chega de construção de nações. Obama prometeu a mesma mudança. Trump iria acabar com as guerras sem fim. Isso é algo sobre o qual, eu sei, o presidente Putin comentou uma vez na Rússia, que todos eles chegam com boas e genuínas ambições, mas de alguma forma acabam se voltando para o status quo, ou para a tirania do status quo, talvez como Milton Friedman teria chamado. Um amigo meu, Tom Woods, que talvez você conheça, um estudioso independente que também comanda um podcast popular, diz que parece que não importa em quem você vote para presidente, você acaba com John McCain. O falecido senador McCain, claro, foi o mais notório falcão de guerra da era moderna, talvez por causa de seu próprio histórico militar. Sabe, eu não sei exatamente o que é. Posso supor que o Deep State, a comunidade de inteligência, as partes do governo que nunca mudam, a comunidade de inteligência, os banqueiros, os militares, eu não diria que ameaçam, mas pressionam os presidentes americanos, provavelmente assustando-os para que cumpram os desejos do Deep State e do complexo industrial militar, porque isso acontece repetidas vezes. Temos o unipartido, uma expressão pejorativa para descrever as áreas em que republicanos e democratas concordam, e a guerra é uma delas. Estamos envolvidos em guerras intermináveis desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu nem sei qual é o número exato, mas é raro ter havido um período em que não estivesse acontecendo alguma guerra desde 1945. Então é um problema que ninguém conseguiu resolver. Seria necessário um libertário seriamente pró-paz como Ron Paul, que já passou da idade para concorrer a cargos, ou Thomas Massie, seu sucessor ideológico na Câmara. Acho que seria preciso alguém assim para resistir aos apelos e coerções, e talvez ameaças, embora eu pessoalmente não tenha conhecimento de nenhuma, vindos do Deep State aos presidentes americanos. O mesmo acontece nos Estados Unidos com a vigilância. Essas leis que permitem que o governo federal capture cada tecla digitada em todo dispositivo móvel e laptop do país sempre têm uma cláusula de expiração. Então, todo ano, ou a cada 5 anos, essas leis estão prestes a expirar. E as pessoas sobem à tribuna da Câmara dos Representantes e do Senado, dizendo, eu não vou votar nisso. Isso é contra a Constituição. Não é para isso que existe a América. E então elas recebem uma visita em seus gabinetes, da comunidade de inteligência, que as obriga a manter segredo antes mesmo da visita. Isso já é um péssimo começo para uma visita. Alguém vai entrar no seu gabinete e dizer, você não pode contar a ninguém o que estou prestes a te dizer. Eu diria, saia do gabinete. Mesmo assim, eles juram manter segredo, e depois saem do gabinete com a opinião mudada, e nós não sabemos o que lhes foi dito ou o que viram. Tive uma conversa semelhante com o presidente Trump no final do seu primeiro mandato. Ele tinha me ligado para pedir minha opinião sobre alguns perdões e comutações que ele estava prestes a conceder porque eu conhecia algumas dessas pessoas. E eu perguntei como ele estava. Isso foi na época, uma semana antes de Biden ser empossado. Trump ainda estava dizendo para todo mundo que ele realmente tinha vencido a eleição de 2020. Ele disse, não estou muito bem. Eu ganhei a eleição e você sabe disso.
E eu não queria entrar numa discussão com ele. Eu disse, você tem 2 dias restantes na sua presidência e algumas coisas que você prometeu fazer e não fez. O quê? O quê? Bem, uma coisa é liberar os arquivos do JFK. Outra coisa é perdoar o Julian Assange, que na época ainda estava em perigo, e o Edward Snowden. Achei que tinha convencido ele a perdoar o Snowden e o Assange. Não é esse o ponto da minha história. Mas eu disse, e os arquivos do JFK? E ele me respondeu, juiz, se te mostrassem o que me mostraram, você também não liberaria esses arquivos. E eu perguntei, bem, quem são eles e o que te mostraram? E ele disse, um dia, e então levantou a voz, quando estivermos conversando, e não tiverem 15 pessoas ouvindo a ligação, eu te conto. Bem, ele nunca contou. Então, aparentemente, na visão dele, ou pelo menos ele queria que eu pensasse assim, alguém do meio militar mostrou algo tão horrível que o fez repensar isso. Se foi uma ameaça direta, uma ameaça velada, ou apenas uma foto do cérebro do JFK estourado, eu não sei. Então, ameaças, coerção, medo, promessas, tudo isso é o que manda no governo americano. Você sempre demonstrou bastante preocupação com o excesso de poder constitucional como uma fonte de problemas para os Estados Unidos no exterior também. Mas sobre o tema Trump e as agências de inteligência, até que ponto você acha que a falta de supervisão sobre o que essas agências fazem está se tornando um problema crescente? Porque isso realmente veio à tona na mídia com o escândalo do Russiagate, no qual as agências de inteligência pareceram ir atrás do Trump de maneira bastante intensa. Não sei se ele compartilhou alguma de suas perspectivas sobre isso com você. Ele compartilhou essas perspectivas comigo, e não é nada diferente do que você já o ouviu dizer publicamente. Você sabe, a comunidade de inteligência está completamente fora de controle. Quando George W. Bush percebeu que a NSA, que é o aparato de espionagem doméstica dos Estados Unidos, empregando 60 mil pessoas, 10 vezes o número de agentes do FBI, quando ele soube que a NSA estava no Departamento de Defesa, ele disse ao chefe da NSA, você não precisa se preocupar com a Constituição, porque eu sou seu chefe. E como comandante em chefe, eu não preciso me preocupar com a Constituição. Ambas as afirmações estavam erradas, segundo decisões básicas da Suprema Corte e do direito constitucional. Mas isso mostra uma atitude por parte das pessoas no governo de que elas não precisam seguir a Constituição. O Patriot Act, que é uma legislação horrível, permite que agentes federais ignorem a Quarta Emenda. Segundo a Quarta Emenda, apenas um juiz pode emitir um mandado de busca com base em causa provável de crime. O Patriot Act permite que um agente do FBI autorize outro agente do FBI a preparar seu próprio mandado de busca. Eles não chamam isso de mandado de busca, chamam de cartas de segurança nacional. Mas tem o mesmo efeito. Isso entrou em vigor em 2001. Já faz 23 anos. Uma geração inteira de espiões e agentes federais cresceu sendo ensinada. Não se preocupe com a Constituição. Apenas faça o que precisa ser feito. Depois lidamos com as questões constitucionais. Então agora temos espionagem sobre todo mundo e estamos ignorando princípios constitucionais. Quero dizer, se você acha que sou um assaltante de banco e quer saber o que estou fazendo com o dinheiro e quer olhar minha conta bancária, porque se dar ao trabalho de ir até um juiz e demonstrar causa provável, o que leva horas ou até dias, quando tudo o que você precisa fazer é invadir minha conta bancária e pode ver o que tem lá. Não importa que invasão de computador seja um crime pelo qual o FBI processa pessoas, eles mesmos fazem isso o tempo todo, porque é mais fácil, rápido e barato do que cumprir a Constituição. Então, formalmente, a Constituição ainda existe. Ainda temos 3 poderes. Ainda temos um judiciário independente com mandatos vitalícios, ainda temos uma presidência, ainda temos um Congresso com 2 casas. Mas na prática, ela não existe, porque pouquíssimas pessoas a seguem.
Bem, isso é muito preocupante bem, deve ser para os americanos também, que as agências de inteligência tenham ganhado vida própria, não sendo apenas um instrumento, mas quase tendo sua própria política, o que é praticamente uma boa definição de Estado profundo. Mas você liga isso aos atuais envolvimentos militares dos Estados Unidos, como a guerra na Ucrânia? Parece bem, pelo menos é o que dizem, segundo o New York Times, que no dia seguinte ao golpe que derrubou Yanukovych em 2014, a primeira coisa que o novo chefe de inteligência da Ucrânia fez foi entrar e ligar para o MI6 e a CIA. E os Estados Unidos começaram a recriar as agências de inteligência do zero, porque elas estavam um pouco próximas demais dos russos. De fato, eles consideravam os russos seus parceiros mais próximos até poucos dias antes. Então, como você vê esse envolvimento das agências de inteligência em termos de moldar o conflito? Bem, sabe, na verdade existem duas CIAs nos Estados Unidos. Há os espiões que coletam informações que o governo federal americano realmente precisa para saber quais perigos existem por aí. Mas é a parte de operações da CIA que é horrível e perigosa. São essas pessoas que perpetraram o golpe em 2014 e que continuam fazendo isso ao redor do mundo. Quando Barack Obama bombardeou a Líbia, tirou o coronel Gaddafi do poder, e ele acabou sendo massacrado em uma praça pública, a Sra. Clinton se gabou. Vimos, ele morreu. O presidente Obama não usou o exército, ele usou a CIA. Agora eles parecem militares, eles têm armas e equipamentos como os militares. They have weapons and equipment like military. They had jet planes with missiles on them, but they're not military. Eles tinham aviões a jato com mísseis, mas não são militares, porque a lei nos Estados Unidos para o uso das Forças Armadas exige consentimento do Congresso. Mas a CIA trabalha diretamente para o presidente. Então agora o presidente tem seu próprio exército secreto particular, que pode usar para matar pessoas como quiser, nunca autorizado por legislação, apenas transformado no braço operacional da CIA. E nenhum presidente, nem mesmo o atual, que foi vítima disso. Não foram os espiões que o prejudicaram, foram as pessoas das operações. Nenhum presidente pôs fim a isso. Então não vejo as coisas melhorando. Vejo o governo crescendo e a liberdade diminuindo. Agora, o governo dos Estados Unidos pode morrer de morte natural porque não conseguirá pagar suas dívidas. Deve 37 trilhões de dólares. Esse valor será de 40 trilhões quando Trump deixar o cargo. Agora, você pode fazer as contas. O serviço da dívida sobre 40 trilhões por ano é superior a 1 trilhão. Nenhuma sociedade conseguiria sobreviver por muito tempo com esse tipo de serviço da dívida. Se Trump repudiar a dívida, isso pode até ser algo bom, mas muitas pessoas, governos e instituições ficarão na mão, e então ninguém mais vai querer emprestar dinheiro ao governo americano. Ele será forçado a viver dentro de seus meios ou a taxar as pessoas até a morte. E aí haverá uma revolução. Então, de um jeito ou de outro, isso vai acabar. Não sei se vai acabar na minha vida, mas provavelmente vai na sua. Isso me preocupa porque parece que estamos caminhando para outra grande crise financeira, provavelmente acelerada por essas tarifas. Mas se houver uma crise no dólar e tentarem salvá-lo, aumentando as taxas de juros, vai se tornar impossível pagar a dívida. Então parece que estamos indo em direção a uma crise que realmente não pode ser resolvida. Nós temos um presidente, você já me ouviu dizer isso quando você vai ao meu programa, e sou profundamente grato por cada vez que você participa, que não entende o básico de economia. Ele não entende economia básica, que uma tarifa é um imposto sobre vendas pago pelo consumidor final. E você começa a ver os preços subirem neste país, não de forma radical, não dramaticamente, mas devagar e de maneira geral. E isso vai aumentar. Provavelmente atingirá seu pico daqui a um ano. O que estará acontecendo daqui a um ano? As eleições de meio de mandato, nas quais os democratas esperam retomar o Congresso. E se conseguirem, será porque Donald Trump entregou isso a eles de bandeja.
handed it to them on a silver platter. Inicialmente, dei a ele o benefício da dúvida em relação às tarifas, porque sempre fui um grande fã do sistema americano, Alexander Hamilton, Henry Clay. E se você usa essas tarifas limitadas para dar alguma vantagem competitiva ao desenvolvimento da indústria nacional, tem que ser algo estratégico, capaz de competir nos mercados internacionais, se receber um pouco de ajuda com subsídios e tarifas temporárias. Mas isso aqui é generalizado, usando como arma política. Quero dizer, parece que isso só vai repassar o custo para o consumidor. Do ponto de vista constitucional, falamos sobre a Constituição há alguns minutos. Uma tarifa é um imposto. Apenas o Congresso pode impor um imposto. Isso já foi decidido por um tribunal federal de primeira instância, e acredito que um tribunal federal de apelações vai confirmar essa decisão em breve, literalmente em breve, porque eles disseram que a decisão sairia antes do Dia do Trabalho, que é daqui a 2 semanas. Então, isso pode chegar à Suprema Corte. Não sei quais serão as consequências econômicas se todas essas tarifas forem invalidadas. E o Congresso nunca vai votar a favor de tarifas agora, porque os republicanos fizeram muitos compromissos pessoais de nunca aumentar impostos, não importa o que aconteça. Então, eu não sei qual será o desfecho disso, mas não será bom, e será por causa do Trump. Quero dizer, uma coisa é o Congresso impor uma tarifa pelos motivos que você mencionou. Embora, no fundo do meu coração, eu seja um randiano, como em Ayn Rand, não acredito em nenhuma regulação governamental da economia. Mas economia não é minha área. Mas é algo totalmente diferente o presidente pôr tarifas por conta própria. Quero dizer, ele ameaçou uma tarifa contra o Brasil porque não gostou da investigação contra o ex-presidente do Brasil. O que isso tem a ver com a economia americana? Nada. É bastante extraordinário a maneira como ele governou um pouco como um rei, usando essas tarifas, sem passar pelo Congresso. Eu queria voltar um pouco para essas agências de inteligência, porque no primeiro mandato dele, o senador Chuck Schumer alertou Trump de que a comunidade de inteligência tem 6 maneiras diferentes de se vingar se você tentar criar problemas com eles. Quero dizer, isso deveria ter soado o alarme quando senadores importantes reconheceram que as agências de inteligência mais ou menos operam por conta própria agora. Mas Trump fez algo para reagir contra aqueles que foram contra ele, porque a Tulsi Gabbard começou a divulgar alguns arquivos do escândalo do Russiagate, e eu achei que as agências de inteligência estavam muito envolvidas nisso. Houve alguma consequência real? Se Trump estivesse interessado em processar as pessoas que foram atrás dele, ele teria que ter feito isso em seu primeiro mandato. E ele teria que ter feito com que seu então diretor de inteligência nacional liberasse as informações. O que Tulsi Gabbard divulgou não pode servir de base para uma acusação devido à passagem do tempo, o prazo de prescrição. E ela sabia disso. Então, a divulgação que ela fez 2 ou 3 semanas atrás foi para tirar essa história de Jeffrey Epstein das manchetes. Isso não vai resultar em nenhuma legislação. Certamente não vai resultar em nenhuma acusação. O prazo de prescrição é de 5 anos. A antecessora dela, eu nem lembro quem era, quem foi o diretor de inteligência nacional no primeiro mandato do Trump, aquela pessoa teria que ter divulgado tudo isso. Então isso não vai dar em nada. E quando Chuck Schumer disse que eles têm 6 maneiras diferentes de te pegar, isso está 100% correto. Porque eles escutam todas as ligações e cada tecla digitada, até aquelas que você acha que deletou, aliás, em todo o dispositivo móvel e computador do país. Eles sabem todos os segredos de todo mundo. Quero dizer, os americanos, especialmente aqui onde moro em Nova York, são as pessoas mais vigiadas do planeta.
Acho que agora está pior aqui do que em Londres. E todo mundo dá isso como certo. Você meio que esquece disso e age normalmente. Sabe, o efeito Heisenberg, uma coisa sob observação muda por estar ciente de que está sendo observada. Verdade. Mas depois de um tempo, você esquece da observação. Você não muda seu comportamento. Age normalmente e eles te pegam. Quero dizer, o falecido juiz Antonin Scalia, um grande amigo meu nos últimos 10 anos de vida dele, me disse que a Suprema Corte dos Estados Unidos estava sendo vigiada pela NSA. E os membros da corte sabiam disso. Meu Deus, se eles podem espionar a Suprema Corte dos Estados Unidos, podem espionar o presidente. E provavelmente fazem isso. Mas onde estão os principais incentivos, então, para as agências de inteligência americanas espionarem a Suprema Corte dos Estados Unidos? Seria para ter algo comprometedor sobre eles, para controlá-los? Um pouco como uma grande operação ao estilo Epstein. É para ter influência caso a corte esteja prestes a fazer algo. Quero dizer, por exemplo, a Constituição garante o direito à privacidade das pessoas, casas, papéis e bens. Uma vez, eu estava interrogando o juiz Scalia quando era professor de direito na Brooklyn Law School. Havia 2.500 pessoas na plateia e eu disse, juiz Scalia, nesse dispositivo móvel há um chip de computador. Ele é um bem? E ele riu e disse, é melhor eu não responder essa porque pode acabar vindo para a corte. Suponha que a corte estivesse prestes a declarar que um chip de computador é um bem, na terminologia de Madison, quando ele escreveu a Quarta Emenda. Então toda espionagem seria ilegal, e só poderia ser feita mediante um mandado de busca emitido por um juiz federal com base em causa provável de crime. Consigo imaginar a comunidade de inteligência usando toda a influência que tivesse sobre os membros da corte, em mar e eles insistissem em tal opinião. To prevent them from issuing such an opinion. Mas quando há grandes operações de inteligência dentro dos Estados Unidos, novamente, não sabemos se Jeffrey Epstein era um espião do Mossad, mas vamos supor que fosse. Quão provável seria que ele operasse exclusivamente em nome de Israel? Não haveria alguma parceria com os Estados Unidos? Quero dizer, estamos entrando no da especulação, é claro. Mas como você vê isso? Bem, nosso amigo em comum Max Blumenthal apresenta um argumento muito forte de que Epstein era um ativo, não um agente, que ele estava na folha de pagamento, mas um ativo pago de tempos em tempos pelo Mossad. E a CIA sabia disso e trabalhava em total sintonia com o Mossad. Que serviços Epstein prestava ao Mossad e à CIA, eu não sei. Talvez, novamente, haja algum tipo de sujeira sobre Bill Clinton, por exemplo, numa tentativa de controlar seu comportamento. Agora, não acho que Clinton tenha tido qualquer envolvimento com Epstein até depois de estar na Casa Branca. Então, de que adiantaria chantagear Clinton se ele já não estivesse mais no cargo? E eu nunca vi a chamada lista de clientes, então não sei quem está nela. O Mossad é muito bom em usar chantagem, mas não é perdulário. Eles não vão desperdiçar dinheiro. Só vão pagar Epstein se ele puder entregar resultados para eles. Então, como ele entregou e o que entregou, eu não sei. Isso pode acabar não sendo nada. Também pode ser que membros vivos e falecidos do Congresso tenham sido chantageados pelo Mossad no Zermungnabehiel. Sim, isso seria algo muito grande. Mas essa é uma revelação totalmente nova, agora que vemos quais agências de inteligência estão possivelmente envolvidas. Você mencionou antes os arquivos do JFK, que Trump te disse, se você soubesse o que tem lá dentro, também não iria querer que fossem divulgados. Mas eu pensei que alguns desses arquivos já tinham sido divulgados agora. Bem, eles foram higienizados. Quero dizer, um ex-diretor de inteligência nacional, não a Tulsi Gabbard, mas um dos predecessores dela, me disse que tinha visto o arquivo do JFK e que não havia nada lá. Eu perguntei, como pode não haver nada lá? Ele disse, bem,
As pessoas que estiveram com a custódia desses arquivos desde 1963 garantiram que não houvesse nada lá. E não há nada lá desde muito antes de Trump estar na Casa Branca. Então, quando divulgaram os arquivos do JFK, foi um grande tanto faz. Não tinha nada. Então não aprendemos nada com a divulgação, nada de significativo? Não. Veja, eu não sou um especialista no assassinato do JFK, mas pelo que me lembro, havia alguns memorandos ali mostrando mais envolvimento entre Lee Harvey Oswald e oficiais da CIA do que se sabia, mas nada conclusivo. Nenhuma instrução para Oswald estar na Dealey Plaza à 1 da tarde em 22 de novembro de 1963. Nenhuma prova definitiva. November 22nd, 1963, no smoking gun. My last question is, I guess I have a very... Minha última pergunta acho que é uma bem ampla. Quais você vê como as principais ameaças à liberdade hoje nos Estados Unidos, considerando esse excesso constitucional e o Deep State? O que é que ameaça a liberdade? What is it that threatens liberty? Bem, o Congresso se recusa a fazer seu trabalho e permite que o presidente cede poder ao presidente. Isso prejudica a liberdade. Agora, ele quer se tornar o chefe de polícia de Washington, D.C., Chicago, Los Angeles e Nova York. Os tribunais não aplicam a Constituição como foi escrita. O complexo industrial militar e o lobby sionista têm controle absoluto sobre o Congresso. Assim, o complexo industrial militar continua sendo beneficiário de um orçamento anual de $1 trilhão, o que, claro, é absurdo. Isso é mais do que os próximos 10 países juntos, incluindo Rússia e China, é claro. A ausência de normas constitucionais, tudo isso, e a dívida. Todas essas coisas vão derrubar o governo americano, provavelmente a dívida antes das outras. Então Fê prevê o colapso do governo americano em um futuro próximo. O colapso do governo dos Estados Unidos se fragmentando em não sei quantas, uma dúzia ou mais, pequenas repúblicas. Então a dissolução dos Estados Unidos também. Sim, porque não conseguirá pagar suas contas. Não conseguirá pagar seus salários. Ninguém vai querer trabalhar para ela. Ninguém vai querer emprestar dinheiro para ela. As pessoas a quem ela deve dinheiro ficarão na mão. Seria como processar a Confederação após a Guerra Civil porque você fez um empréstimo para eles. Os tribunais federais nem sequer aceitariam as ações. Desculpe, só mais uma pergunta. Quem você acha que seria o primeiro a se separar? Seria o Texas? Ou como você vê essa fragmentação acontecendo? Bem, isso é só especulação da minha parte, mas seria regional e ideológico. Então a Nova Inglaterra provavelmente seria sua própria pequena república. O Texas seria outra. Geórgia, Carolina do Sul e Flórida seriam uma só. Eu não sei onde. Meu estado natal, Nova Jersey, provavelmente acabaria onde Nova York for. Mas essas são as coisas que provavelmente aconteceriam. Quero dizer, as pessoas vão acordar e ainda poderão ir ao supermercado, poderão ir à igreja e poderão ir trabalhar. Só não haverá mais governo federal. Alguém vai aparecer e ocupar esse lugar? Quem sabe? Juiz Napolitano, sou um grande fã, então foi realmente um privilégio ter você no meu canal. Muito obrigado. A admiração é mútua. Estou ansioso para tê-lo comigo ainda esta semana. Obrigado, professor. Obrigado.